Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento em que você estiver ouvindo esse podcast. Eu me chamo Geraldo Filho e sou graduando em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande. Esse podcast faz parte de uma atividade da disciplina Psicologia da Adolescência, ministrada pelo professor Leonardo Rodrigues Sampaio. E a apresentação desse conteúdo terá a participação do meu amigo e também graduando em Ciências Sociais, Gabriel Monteiro. E o tema que nós escolhemos para esse debate é Educação Sexual na Adolescência, que é um tema muito importante, muito necessário, mas que é pouco discutido. E por ser pouco discutido, acaba gerando algumas visões equivocadas na sociedade. E isso acaba criando vários prejuízos para o desenvolvimento da criança e do jovem. Portanto, nosso objetivo aqui é desmistificar alguns pontos, quebrar alguns estereótipos e apresentar a importância de se debater educação sexual, tanto nas escolas como na família. Algumas pessoas pensam que a educação sexual ela vai incentivar, vai motivar a criança ou adolescente a terem relações sexuais o quanto antes possível, e não é nada disso. Isso é uma visão totalmente equivocada. A educação sexual tem a ver com o conhecimento do próprio corpo, dos sentimentos, dos desejos, e isso pode surgir muito a partir do diálogo. E a educação sexual ela preza pelo diálogo. O diálogo é importante. O adolescente ele precisa dialogar para se sentir bem. Só que quando ele não sente confiança, todo aquele sentimento e desejo que ele tem acaba se aprisionando dentro dele. Porque ele não sente a vontade para colocar para fora tudo que ele está sentindo, tudo que é a essência dele. Então ele acaba guardando aquilo porque não teve uma educação sexual. Ninguém falou com ele que ele poderia ter tais desejos. Mas a partir do momento que ele começa a ter e não teve ninguém para dizer que aquilo é normal, ele começa a se achar estranho e começa, às vezes, a odiar o próprio corpo. Ou seja, a educação sexual vai dizer, não, peraí, vamos dialogar sobre isso. Você não está errado porque você tem desejos. Pelo contrário, nós seres humanos, nós somos assim. Nós temos desejos o tempo todo. E com o adolescente não é diferente. Então, a questão é que o ideal não é você negar, é você tentar controlar a partir do diálogo. Você tenta dizer qual o melhor caminho a se fazer em assuntos como esse. Quando eu falo tentar controlar, que o ideal é tentar controlar, é buscar um equilíbrio, fazer com que o adolescente tenha um equilíbrio entre o seu desejo e a sua ação. Não é negar, fazer com que ele negue, ou então incentivar para que ele faça desesperadamente. Mas sim dizer, se acontecer, pense qual é o melhor caminho, qual o melhor a se fazer. Porque a gente não pode pensar que nunca vai acontecer. Ah, não, é melhor deixar para depois, sabe? Essa coisa de sempre deixar para depois, não. Sabe, a gente tem que fazer agora. Porque o depois, quando chega, é sempre uma consequência do que a gente está fazendo agora. Então não adianta esse pensamento de que as crianças e os adolescentes não podem falar sobre sexualidade. Pois a sexualidade é algo muito, muito amplo, como vai ser mostrado daqui a pouco, como vai ser falado por Gabriel. Ele vai falar sobre essa questão da sexualidade de uma forma mais aprofundada. Quando a gente não fala sobre essas questões, sobre os sentimentos dos jovens, sobre tudo que envolve essa fase da adolescência, acaba criando uma coisa muito complicada. Porque pelo fato de não falar, a gente acaba criando a deseducação. Acaba criando uma deseducação sexual. E aí vem a importância de se ter a junção da família com a escola. Porque nessa fase, o adolescente vai estar o tempo todo transitando entre família e escola, família. Então, a responsabilidade
não pode ser apenas da escola, nem apenas da família, é uma junção. Por isso a importância de tanto os educadores, a estrutura escolar em geral, como a família, os pais, entenderem e buscarem mais sobre a importância da educação sexual. Não podemos pensar que falar sobre isso, sobre toda a questão da sexualidade, da educação sexual, seja obsceno, seja pecaminoso. Não tem nada a ver com isso. É uma forma até de higiene. Você entender sobre o seu próprio corpo, entender como funciona várias coisas. Uma criança, um adolescente, ela pode ser muito mais livre quando ela entender o seu próprio ciclo menstrual, desde a menarca até as demais menstruações. Os meninos, eles podem se sentir melhor a partir da quebra do machismo, porque toda essa questão de educação sexual também tem a ver com a perpetuação do machismo. Ou seja, sem a educação sexual, o machismo pode crescer ainda mais. Já com a educação sexual como algo forte, o machismo tenderá a ser quebrado, porque os meninos, eles vão pensar melhor sobre essa estrutura machista que envolve a nossa sociedade. Por isso que é muito amplo e muito importante a necessidade de se debater sobre isso. Porque se a gente não fala, tudo vai passar a ser uma opção melhor. Porque em um mundo tão avançado, tecnologia tão avançada, uma internet que facilita muito o acesso dos adolescentes a qualquer coisa, a pornografia pode se tornar um manual de instrução, entre aspas, para acabar com as dúvidas dos adolescentes. E é aí que entra um grande problema, porque a gente tem que problematizar a questão da pornografia. Pois o jovem que não tem a educação sexual, que não tem com quem conversar, mas que é cheio de dúvidas, ele pode acabar vendo ali uma verdade que não é. Pode acabar se comparando, achando estranho o próprio corpo, os próprios sentimentos, porque está vendo ali o ator ou a atriz se comportar de tal jeito e ele acha que tem que ser daquele jeito também. Ou seja, quando não se tem informação, você cria algo que é totalmente prejudicial. Por isso é tão importante o aprofundamento, o interesse em começar a perceber que a gente, como sociedade, precisa urgentemente debater sobre sexualidade. O debate sobre a sexualidade muito é associado com as práticas sexuais, né? O ato de fazer sexo. E esse tipo de discussão é tão forte na sociedade que impede com que os indivíduos, né, as pessoas, consigam perceber a complexidade que se dá em torno dessa temática, né? Então, cabe a nós colocar o quanto a questão da sexualidade está ligado muito mais a uma pluralidade de experiências, uma pluralidade de sentimentos, do que necessariamente a prática sexual, né? O ato de se fazer sexo. E aí esses componentes, né, do contexto que envolve a sexualidade, ele vai ser construído a partir de vários fatores, né? E aí dentre eles está o fator da reprodução, o fator da amizade, do amor, do afeto, a parte mais da emoção. As práticas sexuais também, né, o ato sexual, a orientação sexual, a questão de gênero também importante.
e o próprio prazer, né, que envolve boa parte também desse debate. E sobre essa pluralidade, né, do contexto, né, do debate sobre a sexualidade, o que nós devemos colocar aqui de como importante é entender que essa pluralidade ela corresponde a cada indivíduo, né, a cada fase do indivíduo, seja ela criança, adolescente, adulta, idosa, seja qual for o estágio de vida dessa pessoa. Esses componentes, né, vão estar correspondendo a contextos em que esses indivíduos vão estar inseridos. Então, o contexto social, histórico, contexto psicológico e biológico também vão influenciar de como a sexualidade ela é entendida, né, como ela é vivida. Então, cada vez mais o processo de conscientização, né, e de entendimento da sociedade em detrimento à própria questão da sexualidade irá se dar praticamente a partir desse entendimento, né? Isso nos ajuda a lutar com os estigmas, os preconceitos que estão para esses indivíduos, né? Cada fase da nossa vida nós enfrentamos uma série de problemas que são uma série de preconceitos, né, que são reproduzidos pela sociedade, e esses preconceitos eles têm as suas origens, né? E parte dessas origens elas estão enraizadas nesse estreitamento desse debate sobre a sexualidade. Então, como debater sexualidade na infância, na adolescência, na vida adulta e na terceira idade, depende muito de como cada sociedade está aberta a entender esses universos à parte, né? Então, não necessariamente o debate sobre a sexualidade vai se restringir à faixa etária, a determinada cultura, né, a determinado gênero ou raça, mas sim a contexto, né? E os contextos eles devem ser considerados à luz dessa multiplicidade que é o conceito de sexualidade, né? Esse conceito abrangente que trabalha também de forma interdependente, né? Não dá para falar de amor sem falar de afeto, sem falar de práticas sexuais, sem falar de orientações sexuais, sem falar sobre a própria necessidade, né, da reprodução, né? Também do prazer, né? Então, cada vez mais essa multiplicidade ela se apresenta de forma interdependente, né? E de forma mútua também. Então, cada vez mais existirá a necessidade de se trabalhar essa multiplicidade junto com a diversidade que é a vida humana, né? Que são os indivíduos e com as necessidades que surgem a partir de cada época, a partir de cada contexto em que aquele indivíduo está inserido. Isso passa necessariamente a partir do diálogo, das formas de comunicação, das formas de debate que surgem no ambiente da escola, nos lares, na universidade. Cada vez mais o debate sobre a sexualidade se torna necessário porque nós vivemos num contexto de muitos problemas sociais, né, causados por esse não debate sobre a questão sexual. Então, cada vez mais existirá essa necessidade
e a disponibilidade social de se debater esse tema com maior profundidade. Em um mundo cheio de fake news, onde as pessoas acabam sendo afetadas por notícias, mentiras que não fazem sentido nenhum, uma das ações que as pessoas que estão em desconstrução podem fazer é o compartilhamento em redes sociais, grupos de WhatsApp, por exemplo. Tem uma pessoa que tinha suas dúvidas sobre o assunto, falava coisas sem sentido, mas aí ela começou a pesquisar, viu conteúdos na internet, conteúdos que colocavam fontes, que tinham um certo embasamento, e essa pessoa começou a perceber que o que ela achava antes não fazia sentido. E agora, com a ciência, com as pesquisas, ela vê que o que faz sentido é que a educação sexual é algo positivo e que deve ser debatido. Portanto, essa pessoa vai e compartilha a informação, esse conteúdo importante para os outros. Então essa é talvez a principal ação que alguém pode fazer nos dias de hoje, principalmente em tempos extremos como o que estamos vivendo. E outra dica é que os próprios pais dos adolescentes possam assistir esse conteúdo do lado dos filhos e que assim eles possam entrar ali num diálogo mais interessante, tendo alguém explicando e desmistificando vários pontos. Então esse é um ponto totalmente essencial. Como foi a ênfase de boa parte desse podcast, o diálogo é o que vai salvar vários jovens. Para o maior interesse sobre a questão da educação sexual e sobre a sexualidade, vamos deixar como sugestão 2 materiais. Um deles é a entrevista dada ao canal do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo pela professora Emanuela Toledo, onde ela aborda várias questões sobre a educação sexual e seus desafios cotidianos. A outra sugestão trata-se da reportagem do professor Desafios dos Jovens em relação aos tabus enfrentados em relação à sexualidade e todos os desafios resultantes dessas dificuldades. Esse podcast conta com a ajuda de 3 principais trabalhos, dentre eles o trabalho Sexualidade e Educação Sexual, da Ana Cláudia Bortozoli Maia, o trabalho Educação Sexual, uma ação pedagógica na escola, da Kaline Xavier Silva, e o trabalho Educação Sexual no Contexto Familiar e Escolar, Impasses e Desafios, dos professores Gonçalves, Faleiro e Malafaia. Todos os materiais estarão indicados na descrição do vídeo. Com isso, nós encerramos nosso podcast. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, é só sinalizar nos comentários. Obrigado por ter nos escutado até agora. Um abraço e uma boa semana para todos.